É um prazer receber o nosso palestrante de hoje, o economista Francis Hess, e também bom dia a todos que estão nos acompanhando, agradecer aí esse prestígio que vocês estão dando para as palestras. E a palestra de hoje vai ser sobre pandemia, dívidas e planejamento. O nosso palestrante, o Francis, é economista, consultor, planejador especializado em planejamento financeiro pessoal pela FIPCAP, FEA USP, com mais de 30 anos de experiência no mercado econômico financeiro brasileiro e internacional. Atua em instituições financeiras, seguradoras nacionais e multinacionais, em cargos de diretoria. Atualmente é sócio fundador da FS Associados. Então, novamente, muito obrigado, Francis. Você tem 30 minutos, se precisar de mais um pouco para expor, aí nós abrimos para perguntas. Nós queremos lembrar mais uma vez que as opiniões expressas pelos palestrantes são opiniões, logicamente, do palestrante, não significa que o conselho ou aprove ou desaprove, tá? Então, isso é muito importante. Está acompanhando a nossa palestra. O Barsi deve entrar aí, que é o presidente, o Pedro Afonso é o vice-presidente. Essa é uma promoção do Conselho Regional de Economia e dos sindicatos de economistas, e o Haroldo, que tem, juntamente comigo, tem ajudado a coordenar esse trabalho. Então, Francis, você usa a palavra, fica à vontade, faça favor. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado a todos pela presença. Que eu sei que nesse momento, às vezes, parece estar em casa e não, a gente tem muitas coisas que fazer também. Então, eu queria agradecer o tempo de todo mundo. Eu quero começar falando sobre a pandemia. Por quê? Porque ela impactou diretamente a economia dos países e a economia do bolso de cada um. O que acontece hoje em dia, na pandemia, primeira coisa, nós não temos previsão quando ela vai terminar e como vai ser. Eu acredito, pessoalmente, que a economia vai mudar, começar a mudar depois da pandemia. Alguma coisa vai mudar. Não sei o quê, a gente não sabe, não tem como saber o quê, mas muitas coisas na parte econômica vão mudar também, a parte de hábitos, tudo isso. E não existe muito comparação com as crises que tiveram anteriormente. Mesmo a que se comparia, seria mais comparável seria a gripe espanhola de 1919, mas nós não temos como saber. Então, o que eu faço e recomendo para todo mundo é, quando você entra numa pandemia, que você não, por mais que você consiga estabelecer algumas previsões, faça alguns cenários, mas você não sabe o que vai acontecer, primeira coisa é brecar tudo. Se você tem muito dinheiro e tem dinheiro sobrando, é outro caso. Mas no nosso dia a dia, eu chamo brecar tudo, é parar tudo. Por exemplo, tem uma obra que está reformando não sei o quê. Para a obra. Claro, não sei que esteja no final da obra que você vai alugar, vai tentar alugar, se bem que está muito difícil a locação também. Mas eu diria que o importante hoje é você sobreviver até o final do ano. Se você conseguir chegar no final do ano com as finanças equilibradas, isso está ótimo. Não tentar ganhar, mas se chegar são, conscientemente são, e com as finanças equilibradas, está ótimo. Então, eu recomendo, como nós não temos cenários pela frente, não temos essas previsões, a primeira coisa é frear tudo. Então, você está fazendo uma obra, ia começar alguma coisa nova, prospecção, quer dizer, coisas de trabalho você pode fazer, mas coisas que venham com gastos, eu recomendo realmente parar todas por enquanto. Enquanto não se tiver uma previsão melhor, alguma coisa que diga, surgiu a vacina, surgiu alguma coisa, as coisas estão melhorando. Por enquanto, eu diria isso porque hoje o que eu acho mais importante é a liquidez. Porque, como toda essa crise, a gente precisa ter liquidez para, se acontecer alguma coisa, a gente ter esse dinheiro líquido. Então, eu acho que hoje, realmente, você tem que manter dinheiro em caixa ou que possa ser facilmente acessível. Tá? Porque você precisa de alguma coisa, você tem esse dinheiro em caixa.
Não digo também para, então eu preciso de caixa, eu vou vender o imóvel, alguma coisa assim. Não, não recomendo, porque só em último caso, porque os imóveis caíram muito de preço por causa da pandemia. Mesmo os aluguéis caíram muito. Então, se você tem um imóvel, digamos, que está desocupado, então vou vender correndo para fazer caixa, é preferível você tentar alugar o imóvel por 30 meses, para que dá 30 meses, talvez lá para frente você tenha uma previsão. Mesmo que o aluguel seja barato, ele não está tendo despesas para você, e lá daqui 30 meses, quando terminar o contrato, aí se vê realmente se vale a pena vender ou não. Agora, eu acho que a venda de imóvel é só se realmente for preciso, se tiver alguma coisa de urgência, se não, não. Então, visto essa parte dessa pandemia, o que nós temos que fazer, tipo, como guardar, eu diria que eu vou entrar um pouco no problema de dívidas, porque muita gente realmente está com dívidas e o Brasil está com 64 milhões de endividados. Isso é um número muito grande. E normalmente as dívidas são mais na classe diria que está entre quem ganha 600, 1.000, 1.200, 1.500 reais, às vezes 5.000 reais. Tá? O que a gente tem que pensar muito com respeito à dívida? Aí tem todo aquele critério de você, primeira coisa, se você está devendo, você tem que fazer um planejamento. Quer dizer, se você já não fez o planejamento agora na crise é muito mais importante. Planejamento não só de dívidas, mas de tudo que você tem que pagar pela frente. Porque você, quando você vai planejar dívidas, você vai querer pagar ou começar a renegociar essas dívidas. Então, você tem que cortar outras despesas. E, no cortar outras despesas, acho que você tem que fazer um plano, no planejamento, uma tabela, um fluxo de caixa, com tudo que você gasta hoje, realmente tudo, e conversar com a família. Eu sempre ponho a família junto, porque acho que é importante você ter a família junto, sobre todas essas despesas. Poxa, internet tudo bem, mas TV a cabo, vale a pena ter TV a cabo? Ou só com a Netflix a gente pode ficar na internet e Netflix tá bom? Precisa pagar 200, 300 reais uma TV a cabo? Porque uma coisa que é importante sempre é pensar nesses números anualmente. Em países com histórico de inflação baixa, você pega os Estados Unidos, pega a Europa toda, eles usam sempre tudo anualizado. Eu não pago 100 reais de internet por mês, eu pago 1.200 por ano. Porque o número fica melhor para você observar esse número, não mensalmente. As pessoas sempre falam, tanto que falam quanto você ganha, eu ganho tanto por ano. E você sabe quanto você gasta por ano. Então, sempre pensar em analisar essas despesas. E ver o que se pode cortar ou não. Jornal, quer dizer, quem está recebendo jornal impresso ainda, agora é difícil você manusear esse jornal impresso. Vale a pena você ficar com a assinatura do jornal impresso? Não sei se vale. Então, eu acho que essas todas as despesas têm que ser viabilizadas junto com a família. Porque, às vezes, alguém pode achar importante algum tipo de despesa ou não. Mas eu acho que a gente deve reduzir o máximo possível. Mas é hora de apertar o cinto mesmo. Por quê? Para apertar o cinto, para se na frente começar as coisas a melhorar, você já entrar bem na saída da crise. E não achar, não, vou me programar porque daqui 1, 2, 3 meses acaba isso e já começa tudo de novo. O comércio está aberto, tudo está maravilhoso, a economia está crescendo. E se não acontecer isso, você ficou com o caixa muito baixo. Então, a gente deve apertar o máximo possível enquanto não tiver uma previsão de solução para isso. Então, no caso de quer dizer, não fazer novas dívidas, isso é muito importante. Às vezes tem dívidas que têm que ser feitas, que você você vai precisar fazer, mas é tentar não fazer dívidas. E, para quem tem dívida, é importante negociar, primeiro, lançar todas as dívidas numa planilha. Não é uma coisa também que precisa ser um economista para fazer isso, um especialista, mas você lançando todas as suas dívidas numa planilha e lançar qual é a taxa de juros de cada dívida. Porque aí você vai saber quanto de juros você está pagando nessas dívidas. Então, você põe aí da mais alta para mais baixa, então você sabe que primeiro você deve quitar aquela mais alta, que é o juros que você está pagando mais alto. Feito isso, saber quanto você pode pagar de amortização nessas dívidas. Poxa, hoje eu tenho
dívidas que eu pago parcela de R$ 2.000, por exemplo. Mas eu não consigo pagar esses R$ 2.000. Mas se fossem R$ 500, eu conseguiria. Então, tudo bem. Então, eu sei que R$ 500 eu consigo. Tá, ótimo. Isso é bom. Mas você tem que ser uma parcela realmente que caiba no seu bolso e não para você, daqui a 2 ou 3 meses, não conseguir pagar esses R$ 500. Feito isso, é tentar negociar as dívidas. Dívida, o maior dívida hoje é com cartão de crédito e com cheque especial. São as maiores dívidas e os maiores juros, principalmente cartão de crédito. Então, eu diria para nunca entrar no rotativo do cartão. Se for entrar no rotativo do cartão, é melhor cancela o cartão, tenta pagar aquilo e depois cancela o cartão. Por quê? Se a pessoa entrou no rotativo do cartão, ela não sabe utilizar o cartão de crédito. Então, é melhor cancelar o cartão, entregar o cartão de volta e fica sem cartão. Porque a pessoa não está educada financeiramente para usar um cartão de crédito. Mesma coisa no cheque especial. É melhor, às vezes, não ter o cheque especial do que você ter um cheque especial que é para uma emergência. E muitas pessoas acoplam o cheque especial no salário, na renda, e acabam usando aquilo, e os juros é muito alto. Se você tem dívidas, algumas, o governo entrou com um processo de refinanciamento e algumas dívidas foram adiadas por 60 dias em termos de dívidas e contas, conta de luz até determinado valor, conta de água. Mas quando você tem dívidas com o banco, você também pode conversar com eles e tentar jogar isso um pouco para frente, umas parcelas um pouco para frente. Mas essas parcelas não vão deixar de existir. Você vai ter que pagar todas elas, provavelmente até o final do ano, essas parcelas que você deixou de pagar agora. Então, é uma parte que dá para negociar e você deve negociar. Agora, quando são dívidas que já estão indo para o Serasa ou dívidas que você não está conseguindo pagar, tem algumas opções. Normalmente, eles ligam muito cobrando essas dívidas e tentando negociar. Aí é um ponto que eu acho que é um ponto muito sensível. Você tem que ter em mente nesse momento, porque sempre é aconselhável você pagar e quitar todas as suas dívidas, porque se você fez uma dívida, você assumiu um compromisso. Então, o compromisso foi que você pagaria isso, e deve pagar. Mas nesse momento de crise que nós estamos, eu recomendo que você primeiro pense na sua família. A sua família é mais importante do que a sua dívida. Então, você separa um pouco de dívida de família, que às vezes você pode aguentar até mais dívidas, e não deixa a dívida de lado, mas mantém a família. Porque às vezes você vai tentar pagar a dívida e com isso você vai diminuir coisas básicas da família, em termos de alimentação, em higiene, algumas coisas assim. Então, não pense nisso. Se for esse o caso, eu acho que aí você deixa aí para o Serasa e lá você negocia melhor. Se você não tiver restrição a que seu nome seja negativado. Quer dizer, negativado, eles vão proibir que você... Proibir não, mas vão aconselhar que você não tenha mais dívidas. Muitas pessoas não vão te emprestar mais. Ter um nome no Serasa é uma coisa que é complicada, é chata, mas que tem que ser muito bem pensada. Mas lá você consegue negociar melhor, bem melhor. Lá você consegue realmente... Porque quando vai para o Serasa, normalmente essas empresas ou bancos, tudo isso já venderam crédito por uma empresa recebedora desses créditos, que elas compram por 10% do valor e vão tentar negociar com você. Então, para elas conseguirem acima disso, é lucro para elas. Então, você consegue negociar melhor, mas tem que ser muito bem avaliado, porque o que acontece, uma vez que você tem um nome no Serasa, se mais para frente, daqui um ano, você vai querer contratar um financiamento para um carro, alguma coisa assim, os juros seus vão ser mais altos quando você for contratar. Porque o banco, as empresas vão ver o seu score no Serasa e vão logo chegar à conclusão e falar, bom, peraí, hoje ele está bem, mas ele não foi bom pagador no final, ele foi para o Serasa, ele deixou o nome dele negativar. Então, com isso, vamos cobrar um juros mais alto porque ele tem uma probabilidade maior de não pagar. Então, é uma coisa que tem que ser muito analisada. Eu diria, o Serasa, em caso extremo, de você ter que optar realmente entre manter sua casa ou pagar a dívida. Tá? Se não, é negociar. E hoje, todo mundo está aberto a negociar. Então, negociando aluguel, negociando
dívidas, tudo que você tiver é negociável. Se você paga um aluguel, é realmente ligar para o proprietário e falar, está acontecendo assim, assim, eu tive diminuição de 20%, ou 30%, ou 40% das minhas entradas, eu preciso de um abatimento no aluguel. Isso tem sido feito normalmente, sem pestanejar. As pessoas, os proprietários não estão nem questionando isso, eles já fazem automático. Porque, claro, eles também não querem ficar com o imóvel desalugado, e eles sabem que a crise está com todo mundo. Atingiu toda a população. Então, eles não vão questionar isso. Agora, uma coisa que é importante nas dívidas são você negociar, você quitar as dívidas, isso realmente é o correto. Você faz tudo isso. Mas o mais importante é saber por que você chegou lá. Eu fui paguei as dívidas. Se eu continuar, porque aí é uma mudança de mentalidade. Por que eu cheguei à dívida? Pô, eu estou devendo porque realmente minha mãe teve um problema de saúde e eu tive que pagar o hospital para ela. Tá, então isso é o justificável. Agora não, porque eu perdi o controle financeiro, acabei comprando demais, ou gastamos nisso, gastamos naquilo que não devíamos gastar. Aí, realmente, você tem um problema de consciência financeira. Você não está educadamente financeiramente adequada, sua educação não está adequada. Então, você precisa repensar a sua maneira de ver as finanças, porque você, em algum momento, você está gastando mais do que ganha. Então, tem algum problema aí. Se você não resolver esse problema, e quando eu digo você família, e a família tem que ajudar nisso, se você não resolver esse problema, lá para frente, você vai voltar a dever de novo, a se empipinar de novo. Então, é tipo da pessoa que ganha 5 mil líquido e gasta 6.500. Aí, essas pessoas normalmente pensam, eu ganhando um pouquinho mais, se eu ganhar 8 mil, tá ótimo, vai quitar todos os dívidas. Não, se ela passar a ganhar 10 mil, ela vai gastar 12 ou 15 mil, porque ela e a família habituaram a viver acima das posses dela. Então, elas vão sempre ter esse problema. Enquanto não se conscientizarem que tem que gastar menos do que ganha, elas estão sempre num nível acima e sempre continuar endividadas. Então, se não mudar esse pensamento, que é um hábito financeiro, você não vai conseguir sair das dívidas. Você vai continuar nela. Então, isso tem que ser feito via família, que eu sempre recomendo via família. Você fazendo isso via família, a família toda vai analisar e vai saber por que eu estou gastando tanto. E a questão sempre planeje o que você quer gastar, como você vai pagar as dívidas. Quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente fala em objetivos. Esses objetivos, um dos objetivos que, se você tem dívida, para mim o primeiro objetivo seu tem que ser quitar a dívida. Depois vai ser a sua poupança para a aposentadoria, ou para isso, para aquilo. Mas primeiro é quitar as dívidas, porque as dívidas são muito altas. Então, primeiro você tem que quitar essas dívidas. Aí, a partir disso, você pode começar a ter outros objetivos. Tá? Porque hoje, com essa crise toda, muitos brasileiros já mudaram os hábitos, já adequaram seus hábitos à nova situação e que vai ser daqui para frente. Então, muitos já reduziram conta de água e luz, foram de telefonia mais barata, gastos pessoais, muitos já estão mudando isso. Isso é ótimo, porque já estão tendo forçadamente uma educação financeira. Não é o ideal, mas é forçadamente, porque eles estão sendo obrigados a mudar os hábitos dele. E a maioria dos brasileiros já mudou esse hábito. Então já estão começando a analisar isso, como se tem gastos bem ou mal o dinheiro. Então, isso é um negócio que eu acho que vale a pena. As pessoas realmente foram obrigadas a analisar isso. Agora, e essa origem de dívidas, quer dizer, analisar com a família. De onde surgiu a dívida? Por que nós chegamos nisso? O que foi um plano errado? Foi alguém que quis alguma coisa a mais? Eu acho que sempre a gente deve, quando você tem crianças ou quando você tem mais pessoas, quantificar os objetivos. Quer dizer, quando você faz objetivo financeiro, você ter um valor para eles, para não entrar nesse tipo de dívidas. Eu digo objetivo pode ser viagem, pode ser alguma coisa assim. Tá? Eu vou entrar um pouco mais na área de planejamento. Antes, terminando essa parte de dívidas, uma das coisas que são importantes é
Se você for no Serasa, existe o Serasa Limpa Nome, quer dizer, a pessoa pode ir lá e negociar com o Serasa Limpa Nome, e lá vão ter várias ofertas dos seus credores ou do seu credor. Lá geralmente tem as ofertas dele, e digamos, uma dívida de R$1.000 pode estar por 200, 500. Eles vão fazer uma oferta de quanto eles aceitam que você pague. E aí você pode ir lá e negociar. Agora, quando negociar também, você negociar sabendo que você vai poder pagar aquelas prestações ou aquilo à vista. Porque a pior coisa, e ainda mais para o seu score de crédito, é você começar, eu negociei uma dívida que eu vou pagar 500 por mês, pago no primeiro, segundo, terceiro mês, eu não pago mais. Quer dizer, então, eu sou uma pessoa pior ainda do que dever e não pagar, é renegociar e não pagar. Então, o seu score vai lá para baixo e mesmo assim as pessoas vão avaliar, poxa, não é uma pessoa de confiança, porque já negociamos com ele e nem agora ele voltou a pagar. Então, você perde a confiança junto ao mercado financeiro, que vale se você vai tirar ou fazer o novo financiamento, isso e aquilo. Normalmente essas dívidas são as dívidas mais que a gente tem que tomar mais cuidado são quando a gente financia imóvel e carro, porque são fáceis de virem atrás e tomarem esses bens, porque você tem bens ali e está declarando, então é fácil eles virem, tá? Agora, a parte de planejamento, eu acho que o que acontece no planejamento financeiro, a gente começa primeiro vendo o que a pessoa tem que fazer, o que ela quer, né? Lendo toda essa parte de ela mesma pode fazer isso em casa com a família, aquilo que eu falei, colocar e elencar todas as despesas, todas as receitas. Eu gosto de elencar as despesas por prioridades, porque fica mais fácil você cortar. Então eu ponho prioridade, por exemplo, pode ser pagar uma pensão, porque se não pagar a pensão você vai preso. Pode ser a 2, seu plano de saúde, que você acha importante. Quer dizer, essas prioridades não existe um padrão. A prioridade é de acordo com você e a sua família. Para você, às vezes, a educação pode ser mais importante que o plano de saúde. Eu acho o plano de saúde mais importante, a educação vive em terceiro, mas dependendo de cada família. E elencar tudo isso. Mas o mais importante apesar de estarmos em pandemia, se você conseguir poupar. E como a gente faz para poupar? Como a gente consegue alguma coisa de poupança? É sempre tirando o dinheiro antes. Então, se eu ganho R$5.000, tá? Quando for creditado na minha conta, creditou R$5.000 líquido na minha conta, na hora já sai R$500 para uma aplicação, para alguma coisa assim, que é o meu objetivo. Esse objetivo pode ser pagar uma dívida, pode ser você viajar no final do ano, pode ser sua aposentadoria. Então, na minha conta vai ficar R$4.500 ou 4, depende dos objetivos que você tem. Aí você sabe que você tem que lidar com aquilo, e aí você chamar a família e falar, olha, mês passado nós gastamos, eu recebi 4.500 e nós gastamos 4.700. Se eu fizer esse outro mês de novo, vai me faltar dinheiro para nossos objetivos. Que o objetivo, às vezes, pode ser uma viagem para a família. Então, é objetivo familiar. Tem objetivos particulares também, como aposentadoria, vários outros objetivos, mas tem os objetivos familiares também. É uma viagem para um campo, uma viagem para uma praia, alguma coisa assim. E envolver toda a família. Envolva sempre toda a família nesses objetivos. Se tem filho pequeno, você tem como envolver também. Precifique as coisas de uma maneira que ele entenda. Já dei, geralmente, uns casos que é muito doido de bicicleta. Mostre a bicicleta, digamos, se você põe num quadro uma viagem que você quer fazer no final do ano e põe o valor que é ali, o menino, mesmo que não tenha sentido muito a criança de quanto é o valor financeiro, ela está vendo a viagem, está imaginando a viagem. Você põe lá 10 dias, isso e aquilo. Aí daqui a pouco você vai e o menino quer, olha, alguém ganhou um presente super legal, isso e aquilo, que custa R$500. Aí você chega e negociar com o filho e fala, olha, se eu te der esse presente de R$500, o que vai acontecer? Nós vamos tirar, isso vai ter que tirar de algum lugar. De onde nós vamos tirar? Dessa viagem nossa. Então, em vez de 10 dias, nós vamos ficar 8 dias. Aí as crianças começam a ver que tudo tem um custo. Quer dizer, não é que eu posso dar o presente e posso dar a viagem. Para eu conseguir esse presente agora, eu tenho que abrir mão de 2 dias de viagem. O que vale a pena? Então, ela começa a perceber o custo desse dinheiro. E eu coloco, geralmente, primeiro objetivo é quitar as dívidas. Tá?
o que eu falo com isso não é para a pessoa, porque às vezes as pessoas falam, não, eu tenho que quitar a dívida, isso vai ser muito difícil para mim, eu não posso fazer nada. Não, as pessoas não podem ter em mente, tá, meu único objetivo é quitar a dívida, então eu não vou ter mais lazer nenhum até quitar a dívida. A família também não pode viver sem lazer. Ela tem que ter um lazer. Então, procure quitar a dívida, mas procure também ter um lazer, claro, um lazer barato, mas mantendo um lazer para a família. E sempre tenha em mente que você vai passar por um aperto que vai até o final das dívidas. Depois você está livre e se você não entrar no ciclo de dívida de novo, se você realmente mudou seu hábito financeiro, você vai estar livre para começar uma vida nova. Então vai ter um aperto durante um período, não é para o resto da vida. Então, aí você começa, estabeleça esses objetivos de curto, médio e longo prazo, estabeleça com a família. E estabeleça, eu acho que é importante propor data e valores. Quer dizer, nesse caso de viagem, ou se for de troca de carro, se bem que carro agora está mudando o conceito de novo completamente. Eu acho que a parte nossa econômica vai muito agora, muito mais para o lado de economia compartilhada. Por que eu preciso de um carro? Eu posso compartilhar o carro com alguém. Já tem empresas, várias empresas de compartilhamento de carro. Isso vai começar a acontecer com imóveis, com um montão de coisas que vão... As pessoas, nós no Brasil, gostamos muito de imóvel, que é um bem de raiz. Mas será que vale a pena eu ter o imóvel mesmo? Ou vale a pena eu não ter esse imóvel? Ou eu alocar um imóvel? Ou o imóvel vai ser... Eu posso alugar um quarto do meu imóvel para um Airbnb ou para outras pessoas? Quer dizer, então vai começar a ter essa mudança de compartilhamento, eu acredito muito nisso, e também de trocas entre as pessoas de serviço, de economia compartilhada. Eu acho que isso realmente veio para ficar. Tá? Então, uma coisa que as pessoas vão começar realmente a fazer muito disso, e você precisa estar preparado para isso. No caso do planejamento, quer dizer, quando aí você fez lá o curto, médio e longo prazo, você está indo muito bem, você realmente dividiu as despesas, eu acho que é importante colocar naquelas ordens que eu falei, e aí você começa a ver e pensar no que você, se você conseguiu se planejar, você conseguiu quitar as dívidas, aí você começar a ver no que você vai investir. Mas o importante agora, eu acho que realmente fechar completamente a torneira para todos os gastos que tiverem. E ficar quieto ou não gastar mais nada enquanto não tiver uma previsão de vacina, ou previsão que a economia toda vai ser reaberta, porque eu, sinceramente, acredito que até ser uma vacina, no mundo todo, vai ser isso. A economia abre um mês, 2 meses, fecha de novo, abre um mês, fecha de novo. Então, eu acredito que vai ficar nisso. Então, nós temos que estar preparado. Eu prefiro estar preparado para o pior. E se o melhor acontecer, eu estar bem, do que eu preparar para o melhor e, de repente, acontece alguma coisa nessa parte financeira e você tem que buscar algum auxílio financeiro. Então, eu sugiro realmente todo mundo enxugar o máximo possível e pensar assim, pelo menos até ter uma solução. Então, o que eu queria falar é basicamente isso. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas eu acho que, não sei, o Odilon me fala até como está o meu tempo aí, mas eu acho que isso era o importante que eu queria passar. Como é que estamos de tempo, Odilon? Eu teria mais uns 5 minutos, um pouco mais, se quiser usar. Tá. Então, dentro daquele conceito que eu falei do paradigma, porque o que é o normal que nós fomos criados assim? Você recebia o seu salário, R$ 5.000 líquido, e você ia gastando, vai gastando. Chegou no final, o que sobrar eu poupo. Não, a gente tem que mudar a visão. Quer dizer, primeiro eu poupo, o que sobrar eu posso até gastar. Então, primeiro eu poupo e sempre poupar com objetivo. Porque o que acontece também, muitas pessoas poupam e não têm a disciplina de ter objetivo. Então eu tenho R$ 100.000 poupados lá, ou R$ 20.000 poupados lá. Surgiu a oportunidade de trocar o carro. Então o dinheiro está lá, eu troco o carro. Mas se aquele dinheiro estiver carimbado que a gente fala esse é para aposentadoria, esse é para viagem, esse é para isso, para os seus objetivos, vai ser muito mais difícil você fazer isso e a sua família também não vai querer, porque estão todos comprometidos.
Pô, então o dinheiro é para aquela viagem, o dinheiro é para isso. Não é para você aproveitou, apareceu uma oportunidade. Você pode até ter o dinheiro carimbado como oportunidade. Então, isso é legal. Mas não usar aquele dinheiro de forma como se estivesse lá displicente, de forma que tivesse disponível. Então, sempre o dinheiro carimbado é muito mais eficaz de você guardar esse dinheiro. Tá? Nessa parte, então, realmente você tem que mudar o paradigma. Primeiro, poupar, aí o que sobrar, você pode até gastar no que sobrar. A reserva de emergência, que a gente já fala isso há mais de 20 anos, quem não fez entrou nessa crise realmente muito, muito mal. Mas quem conseguir fazer daqui para frente, eu aconselho, se você, durante essa crise, se você tiver e não for para montar uma reserva de emergência, isso é muito importante. A reserva de emergência, a gente fala que no mínimo 6 meses até 2 anos do seu salário líquido. Cada um tem critérios diferentes, mas eu acho que eu prefiro esse critério de 6 meses a 2 anos do seu salário líquido. Agora, é muito difícil, durante a crise, você conseguir montar essa reserva de emergência. Mas, se você conseguir, melhor. Porque essa reserva de emergência, como o nome fala, se tiver alguma emergência, algum hospital, alguma conta que veio que ninguém imaginava, você, em vez de pegar um empréstimo, você usar essa reserva. Tá? Além da reserva de emergência, dentro dela você pode colocar um item que que eu coloco isso, que é uma reserva de caixa mensal. Porque como vamos naquele exemplo de 5.000 e tem 4.500 líquido, às vezes no 4.500 surgiu uma despesa pequenininha lá, mas passou para 4.600. Então, eu posso tirar esse 100 que passou da reserva, mas ter sempre em mente que você está usando o dinheiro que era uma reserva de emergência, uma coisa maior. Tá? Reserva financeira é muito importante e a gente tem porque nos dá tranquilidade. Porque mesmo passando a crise, estando tudo em ordem, você nunca sabe quando vem outra crise, quando vem ou pode, não só uma crise brasileira, crise mundial, mas uma crise familiar às vezes. Alguém doente, alguma coisa, você tem que ter sempre uma reserva para poder ajudar também. E a reserva de emergência é importante o seguinte, para você não mexer no seu dia a dia, para você não ter que pegar empréstimo. Para isso que serve a reserva de emergência. Então, é adequado a isso, para você não pegar nenhum empréstimo. O que eu mais posso fazer? Isso eu acho que é importante, a reserva. E aí, passado isso, essa reserva de emergência, você tem que aplicar numa coisa líquida, conservador e líquido, porque não é uma reserva de curto prazo. É uma reserva, ela não é de longo prazo, ela é de curto prazo. Então, você tem que ter uma aplicação segura e líquida. Quanto mais segura, melhor. E você pode precisar dela a qualquer momento. E aí, sim, quando você começar a investir, aí nos investimentos, você deve diversificar também e ter sempre porque não existe o melhor investimento para todo mundo. Qual é o melhor investimento hoje? O melhor investimento é aquele que é mais adequado para os seus objetivos. Esse é o melhor investimento. Então, se o meu objetivo é de longo prazo, é um tipo de investimento. Se o meu objetivo é de 1 ano, 2 anos, é outro tipo de investimento. Então, primeiro, a pessoa tem que definir os objetivos dela, para depois definir os objetivos, aí pensar qual produto financeiro se encaixa para atender aquele objetivo. Porque se eu quero uma reserva de 1 ano ou 2 anos, eu não vou aplicar uma coisa que tenha muito risco e que possa ser que, se eu perder, eu não consigo recuperar a tempo. Então, de investimentos, eu queria falar só isso, porque se eu entrar muito, vai ter muita coisa, a gente fica aqui o dia todo falando. Bom, Francis, eu queria agradecer, brilhante palestra, bastante esclarecedora, e nós temos várias perguntas, e depois o Haroldo, que coordena comigo esse trabalho, e o Pedro também vão usar a palavra. Então, uma primeira questão aqui, feita pelo Fausto, participa de todas as nossas palestras e contribui muito. Ele coloca o seguinte: minha primeira curiosidade, nos micro e pequenos negócios há uma persistente mistura entre o que é da empresa e o que é do sócio. Qual a sua recomendação para uma separação definitiva entre tais recursos financeiros? Existe algum sistema, algum tipo de sistema de gestão de livre acesso no mercado? Então, essa é uma primeira questão que o Fauzi coloca. Tá.
Bom, obrigado pela pergunta, Fausto. Acho que está bem pertinente, porque realmente muitas pessoas, principalmente no começo, quando você começa um negócio, o negócio está pequeno, é comum você colocar as duas coisas juntas. Então, você usa a mesma coisa corrente para a empresa, para você, aí você tira o dinheiro da empresa para na sua conta corrente, paga alguma coisa da sua conta corrente, ou da empresa você paga o seu cartão de crédito particular. Então, realmente, essa separação é muito importante. O que eu recomendo é você ter contas separadas e pensar separado. Então, eu tenho conta pessoa física e tenho conta pessoa jurídica. E uma não se mistura com a outra, de jeito nenhum. Porque as pessoas também... então eu não tenho saldo agora na física, eu puxo a jurídica para cá. Por quê? Você pode até puxar, mas depois, quando for fazer a contabilidade disso lá na frente, você pode puxar e depois retornar. Mas você tem que imaginar que a sua empresa tem uma contabilidade. Na hora que fechar o balanço lá na frente, como vai ficar esse empréstimo se você não retornou? Então, tem que ver isso também com o contador, porque senão você vai se empipinar muito. Quanto a software ou planilhas ou orientação nisso, eu recomendo muito o pequeno empresário entrar no Sebrae. O Sebrae tem vários cursos gratuitos e várias dicas de como você administrar uma pequena empresa sem comprometer o caixa. Inclusive, quando a empresa é pequena, muitas vezes também a família aparece lá. Não, dá R$200 que eu vou comprar não sei o quê, se tira do caixa da empresa, dá para a pessoa comprar e depois você acaba não colocando no caixa. Então, acaba não sendo uma coisa profissional que chega até, às vezes, de pequenas empresas, eles não saberem quanto eles ganham e quanto eles faturam. Porque é uma confusão que fazem, então o caixa nunca bate. Então, realmente, eu acho que recomendo para o pequeno empresário fazer um curso no Sebrae, tem cursos gratuitos no Sebrae, entrar lá, ver realmente todos que tem, porque isso é um caminho para quebrar uma empresa. Você misturar as duas contas, lá na frente, é questão de tempo, essa empresa provavelmente vai quebrar. Olha, o Fausto fez mais uma pergunta, mas eu vou colocar a primeira da Graça, depois eu volto à pergunta que ele colocou. A da Graça parecia a seguinte: quanto aos planos de saúde, o que fazer? Pois as mensalidades são elencadas, quer dizer, são obrigatórias. E aí ela complementa: mensalidades elevadas afetam o orçamento e são muito importantes. Tá? E mais, e se a pessoa estiver desempregada, o que faz o plano de saúde? O plano de saúde, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem num planejamento ou numa planilha de custos de uma família. Tem uma diferença. Vamos esquecer um pouco a pandemia, mas quando você tem um plano, tem algumas cidades de interior que têm bons hospitais, que o SUS atende bem. Não estou dizendo agora nessa pandemia toda, mas que atendem bem e que a pessoa até não precisa ter plano de saúde. Normalmente, aqui em São Paulo, você precisa ter um plano de saúde, mas tem cidades menores que o SUS ou outros hospitais atendem bem, que a pessoa nem precisa ter plano de saúde. Mas aqui em São Paulo, eu não concebo uma pessoa não ter plano de saúde. O que acontece? Os planos de saúde eles são casos muito distintos. Eles aumentam realmente. Existe o plano de saúde particular e o plano de saúde empresarial. O particular, normalmente você paga mais caro, mas ele tem algumas regras. No particular, ele tem pela Anvisa, você tem pela SUSEP, até você tem a graduação que eles vão aumentando. Então, aumenta com idade, 20 anos passa para tal, não é SUSEP, não é Anvisa, 30 anos, 40 anos, 60 anos é o último que eles aumentam. De 50 para 60, chega a subir 60%, se não me engano, no plano de saúde. Então, é um absurdo que é quando as pessoas estão mais velhas, pagaram a vida toda, talvez, e quando estão com mais idade, mais velha hoje, porque não vê, as pessoas vão viver até 100 anos, tranquilamente, mas estão com mais idade, são obrigadas a pagar mais caro. Mas o que acontece? Esses planos de saúde, apesar de mais caros, eles não podem não querer renovar com você. Esses planos de saúde, eles são obrigados a manter o cliente. O único caso que eles podem não manter o cliente é se o cliente ficar inadimplente. Senão, eles são obrigados a fizer até 100 anos, até enquanto você pagar o plano de saúde, eles são obrigados a manter, independente da gravidade e doença que você tenha. Tá?
Esses são os particulares que são os mais caros e são difíceis de conseguir. Aí tem os planos, aqueles planos que eles fazem, que são associações. Então, esses planos geralmente são melhores, mais acessíveis, que é Corecon, Sinicom, tem várias associações que fazem ou recomendam um plano de saúde. Então, você não entra sozinho, você está entrando com uma gama maior de pessoas. Esses planos, por entrar com uma gama maior, eles são mais acessíveis, porque realmente o particular é inacessível. Esses planos você consegue ter uma negociação melhor, porque está negociando em grupo. Então, o risco da companhia também é um risco grupal, não é um risco de uma pessoa só. Então, ele aceita baixar os valores, mas mesmo assim estão altos. Aí tem os planos empresariais, de pequena e média empresa, que esses empresariais, a Anvisa está tentando colocar como igualar ao plano físico, mas ainda não saiu isso, porque eles entendem que as empresas de plano de saúde estão só maquiando o que seria um plano individual, porque logo a pessoa pergunta, você tem uma empresa? Tem 2, 3 vidas, então põe na sua empresa que a gente consegue um desconto. Esse empresarial que você faz, na verdade você vai fazer um empresarial, a sua empresa com 3 pessoas, outra empresa com 3, fazem um bolo também. Mas esse empresarial, os planos de saúde podem realmente fazer majoração da sua contribuição. Se você teve um grave problema de saúde, o plano de saúde foi internado, gastou muito, o plano de saúde pode dizer, olha, agora o seu plano vai subir 50% por causa desse grave plano de saúde. E aí você vai ter que negociar, vai ter que ver como faz. Então, eles têm características diferentes. Eu acho que hoje é tentar negociar. Quem não tem, eu sugiro sempre um plano de classes para estar junto com uma determinada classe de profissionais que você consegue negociar melhor. E talvez baixar um pouco o plano também. Quer dizer, será que eu preciso... Porque os planos mais caros são os que cobrem o Einstein e o Sírio-Libanês, sempre. Então, será que eu preciso desses 2 hospitais? Ou será que não tem outro hospital que seja tão bom quanto isso? Aí barateia o plano. Mas não tem como fugir muito disso. Não tem... Eu acho difícil você mexer nisso e conseguir fugir desses planos. Bem, uma nova pergunta do Nelson Camacho. Tem certos acordos de renegociação com o banco que exigem no contrato o pagamento em X parcelas. Tem a ressalva que, se não cumprir o pagamento mensal conforme o acordo, a dívida volta ao valor original. Então, ele está colocando essa questão, Nelson. Tá, o que acontece? O banco só negocia quando você está devendo. Se você está pagando em dia, eles não vão negociar com você. Você pode pedir um novo acordo, mas se está pagando em dia, eles não vão. Por que vai fazer um novo acordo? Agora, quando você está devendo, eles fazem acordo. Não são os melhores acordos, tá? Mas, normalmente, isso em todos os contratos, pode ser de banco, pode ser de outras dívidas que você tenha, normalmente se põe uma cláusula dizendo que se você deixar de honrar uma parcela desse compromisso, a dívida vai automaticamente à vista, vira à vista de novo e você tem que pagar aí os juros, tudo isso. Isso é normal e os bancos são mais rígidos nisso. Você pode tentar negociar os melhores... Eu duvido que o banco tire essa cláusula. Você pode tentar negociar realmente os menores juros possíveis. As parcelas se adaptem mais à sua necessidade, que é no seu orçamento. Mas é difícil um banco tirar uma cláusula dessa de que realmente se você não pagar, a dívida fica à vista, tem que quitar e vão cobrar os juros, tudo isso. Com o banco é difícil a negociação nesse ponto. Uma pergunta da Vanessa Carvalho. Para autônomos e atuais calotes, entre aspas, tem algo que se pode fazer para reaver o dinheiro, sem promissória, mas com prova de compras, pessoa física, não jurídica? Olha, é difícil. Nesse caso, o que eu aconselho é você tentar realmente negociar com a pessoa. Mesmo que você negocie e tenha um desconto, tenha alguma coisa... você tem que tentar negociar um desconto, que é melhor do que não receber. Tá? Realmente, eu acho que o desconto é bem melhor do que não receber. E
Se for o caso, aí você ir para o pequenas causas, alguma coisa assim. E ver o Tribunal de Pequenas Causas, eu iria nem para pequenas causas, eu iria primeiro para conciliação. Tentar uma conciliação, existe nos tribunais uma vara de conciliação, eu não sei se o nome é vara, mas de conciliação, você vai lá e eles vão chamar o devedor e lá dentro tem uma pessoa especializada que vai tentar fazer essa conciliação entre o devedor e o credor. Então, antes de você partir para judicialmente, tentar uma conciliação. Se na conciliação não der certo, se você conversando com ele não se entenderam, eu acho que você tem que dar prazo para ele, tem que ver as necessidades dele, realmente que é melhor receber assim do que não receber, é tentar para conciliação. Depois da conciliação, aí viria realmente uma ação que, depende do caso, é de pequenas causas também. E voltando aí ao Fausto, mais uma pergunta. Se a redução das despesas já foi definida, quais as suas sugestões para o aumento da receita, notadamente nos dias de hoje, com a prevalência do home office? Olha, em aumento de receita, eu acho que você tem que partir, mais no home office hoje, você tem que partir para a internet, negócio na internet. Pensar muito no que você no qual é o seu conhecimento todo, durante a sua vida, que conhecimento você adquiriu, que conhecimento você pode passar. Porque muitas pessoas pensam, não, mas eu não sei passar o conhecimento, ou não tenho tanto conhecimento assim. E tem. As pessoas têm uma experiência de vida muito grande. E esse conhecimento pode ser passado agora, na pandemia, tem muita coisa de graça, mas você pode também vender esse conhecimento. Que às vezes, como é difícil falar, poxa, mas não, as pessoas que eu conheço não dão importância para isso. Mas você está acessando aqui, o que 200 milhões de pessoas no Brasil? Então, pode ser que realmente a grande maioria não tenha necessidade desse seu conhecimento. Mas se 1% tiver necessidade desse conhecimento, quer dizer, nem 1%, 0,1%, você vai vender muito bem. Então, acho que tem que realmente se partir para a internet, cada um se reinventar. Não é fácil, é uma coisa difícil, principalmente para quem não está habituado, não tem essa facilidade com a internet, mas começar a fazer alguma coisa via internet, eu acho que é o mais promissor e onde você pode conseguir resultados. E não são coisas fantásticas, mas são coisas realmente do seu conhecimento e que você adquiriu, e tem pessoas nesse Brasil que vão precisar disso, com certeza. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Haroldo, que está juntamente comigo coordenando esse trabalho. Haroldo. Olá. Bom, vamos lá. Francis, uma alegria ter escutado você aqui. Isso mostra para a gente aí definitivamente que a importância da profissão do economista vai para além dos seus próprios pares, chega na economia doméstica, inclusive, pode salvar, inclusive, casamentos, relações com a família, etc. Foi o que você mostrou muito bem aí. Do mesmo jeito que pode salvar, pode destruir também. Então, eu acho que esse conselho que você deu aqui foi fundamental e eu acho que a gente tem que mostrar isso para a sociedade, uma das formas do economista ajudar, então, na pacificação aí de conflitos, por exemplo, né? Coisa que os advogados fazem e a gente pode antecipar essa pacificação de conflitos, inclusive. Gostei muito da tua fala, fiquei só com uma dúvida, né? Por exemplo, quando você mencionou que os endividados, claro que tecnicamente existe uma forma de você dizer quem é endividado ou não. Porque vamos imaginar, aquele que tem a prestação do seu apartamento paga em dia, o seu condomínio paga em dia, o seu cartão paga em dia, de uma forma ou de outra ele deve. Só que não dá para definir ele como endividado. Então, eu só gostaria que você complementasse aí dizendo qual é a forma de definição de quem é endividado ou não e te dar parabéns aí. Parabéns, Odilon, por ter convidado aí o Francis. Francis, foi realmente uma aula para a gente, inclusive de economia doméstica. Um grande abraço e a palavra é sua, então. Tá bom. Obrigado. O que acontece, realmente, quando eu vou fazer planejamento, muitas pessoas comentam isso. Não, mas eu não tenho dívida nenhuma. Aí eu começo a destrinchar. Você não tem algum cheque pré-datado? Eu tenho. Bom, então você tem uma dívida. Você tem que pagar esse cheque pré-datado. Não tem algum parcelamento no cartão? Eu tenho parcelamento no cartão. Bom, então você vai ter que pagar isso. O que acontece? Os financiamentos, o ideal sempre é você juntar o dinheiro e pagar à vista. Sempre.
mas tem muita coisa em carro e imóveis que você acaba, se você não financiar, você acaba não conseguindo o imóvel. Poxa, eu vou pagar o aluguel lá 20, 30 anos, juntando dinheiro para comprar um imóvel. Então, você já faz o financiamento, já entra no imóvel. O financiamento sempre, a gente não põe a pessoa endividada quando aquele financiamento comporta confortavelmente no fluxo de caixa dela. Se comportar no fluxo de caixa tranquilamente, não está se apertando, não está nada, tudo bem. Mas sempre pensando que, se a pessoa vai se endividar também, a reserva de emergência é muito mais importante. Por quê? Porque se ela tem um emprego ou se ela tem uma baixa de renda, ela precisa realmente ter uma reserva de emergência para se recompor durante 2 anos até ter um novo cargo ou refazer essa renda. Então, a reserva de emergência é muito mais importante para quem tem algum tipo de dívida. A gente não chama endividados realmente, chama endividado aquele que não está conseguindo pagar, mas aquele que tem dívidas, sim, é mais importante ainda. E essa coisa do cartão e do cheque especial, é muito comum as pessoas acharem que não tem dívida. Não devo nada, mas tem cartão, tem cheque especial, tem um montão de coisa, então deve muito. Obrigado. Passar a palavra para o Pedro Afonso, que é presidente do sindicato e vice-presidente do Corecon. Pedro. Obrigado, Francis. Como eu já imaginava, você nos deu uma lição muito grande nessa área de educação financeira, de posturas nossas, como quando você falou para os nossos aposentados, né? Lembra-se, na Fiesp, no sindicato. Eu fico até um pouco envergonhado das palestras que eu dou a respeito disso, porque você sabe, como para garantir que os associados do Sindicato de São Paulo possam usufruir do SESC, né, das unidades do SESC, o Sindicato de São Paulo é o único sindicato do Brasil não comerciário que os associados têm acesso ao SESC. Eu acertei com o pessoal lá da direção do SESC que eu me comprometeria a dar palestras, pelo menos 3 palestras por ano, aos funcionários do SESC. E você adivinha qual é o tema de todos os anos? Nunca mudou. Educação financeira, como se livrar das dívidas, como fazer poupança. Só que eu tenho que falar de uma forma mais simples, né? Porque são funcionários simples, né? Mas eu sempre estou aprendendo com você e vou guardar muita coisa. E se você me permite, além de agradecer em nome do Sindecom e em nome do Corecon, o presidente Barça está aí, mas acho que ele está com um problema do áudio e não vai te escutar, não vai poder falar. Eu queria, se você permitisse, só um acréscimo numa resposta que foi dada da Vanessa. A Vanessa perguntou a respeito de receber os valores, tal, e você fez o que tinha que ser feito mesmo. Dizer, olha, vamos renegociar, porque um credor que não tem uma nota promissória, que não tem um cheque, né, é difícil, né? Existem formas, né? Isso é chamada ação monitória. Se você tiver a prova de uma dívida, e a lei do protesto de 1985 fala, inclusive, de um documento de dívida. O grande problema que me parece, pelo menos na expressão que a Vanessa colocou aqui, prova de compra, é preciso que haja prova de compra e prova de que não pagou a compra, né? Porque senão você diz assim, eu paguei, lhe dei em dinheiro. E aí vai ficar a palavra de um contra outro. Então, sempre é necessário que haja a compra e haja a prova de que não pagou em dinheiro, não pagou em cheque, alguma coisa assim. Mas é possível. É uma briga boa, né, entre credor e devedor. Eu vivo disso, né, da briga entre devedor e credor. Eu estou sempre no meio, entre os dois, normalmente do lado do devedor. Isso em banco, etc, etc. Então, quero te agradecer novamente, agradecer a todos os colegas que estão aqui conosco. Acredito que todos se beneficiaram muito dos seus esclarecimentos, das questões práticas, que nem sempre a gente para observar, e, ao mesmo tempo, os outros que vão nos assistir no YouTube também vão. Eu quero, de fato, Francis, mais uma vez, como faço há muitos anos em relação a você, agradeço. Agradeço pela sua disponibilidade e pela sua gentileza. Obrigado. Eu que agradeço a todos. Realmente foi um prazer e uma honra estar falando pelo Corecon, pelo Sindicom, e estar aqui
podendo ajudar as pessoas, podendo dar uma visão que às vezes alguém mais pode precisar também. Então, novamente, queria agradecer a tua participação, parabéns. No nosso chat aí tem vários elogios à sua palestra e ela vai ficar no site do Conselho Regional, ajudando os economistas e as pessoas a enfrentar essa situação. Muito obrigado, um abraço. Se tiver mais alguma questão, fica à vontade. Não, é só isso. Realmente obrigado por participar, pelo convite.